Se você tem loja e está vendo algum destes 5 sinais que eu vou te mostrar agora nesse vídeo, é bom você prestar muita atenção em como sair desse cenário, porque são sinais de que a loja pode quebrar. Eu sou Thiago Varejo, tenho uma rede de lojas aqui em Minas Gerais e também milhares de alunos, donos e donas de lojas Brasil afora. Eu estou aqui agora para poder te ajudar, porque o Brasil ele passou nos últimos meses por milhares de fechamentos de lojas. Agora, essas lojas elas estão fechando não é por causa do governo, não é por causa do e-commerce, não é por causa da China. Elas estão fechando porque os donos e donas de lojas estão ignorando esses sinais que eu vou te mostrar. Fica comigo até o final do vídeo, porque além dos sinais, eu vou te mostrar, claro, o que você precisa fazer e também eu vou te mostrar uma fórmula, um método no final do vídeo que você precisa aprender para salvar qualquer loja. E o sinal número 1 é tá trabalhando demais e ganhando menos. Tem muito dono e dona de loja, uma aluna minha inclusive que chegou para mim esses dias, falou: Thiago, tá impossível, eu trabalho 24 horas praticamente de segunda a segunda. Muito mais problemas para serem resolvidos, muito mais cansaço e eu olho para o caixa, tem muito menos dinheiro. Esse é um sinal clássico que está faltando para você método. E por que eu falo isso? Veja bem, a fórmula do lucro é muito simples, é vendas menos despesas. Só que aqui tem alguns detalhes que a maioria ignora. Em vendas, não é só vender mais, é vender melhor. Isso significa ter um custo de venda baixo. Exemplo, um cliente chega e compra uma geladeira. Essa geladeira tem que ser entregue. Para vender essa geladeira, você teve o custo do vendedor, a hora de energia, a entrega, o montador e por aí vai. Mas se eu começo a ter vendas de melhor qualidade, o meu time consegue vender uma geladeira que vale mais, o meu time consegue agregar àquela venda um micro-ondas, um outro móvel, se é uma loja de móveis e eletro. Dessa forma, eu vou diluir o mesmo custo que eu teria para vender uma geladeira em uma venda muito maior. Então, com o mesmo trabalho, a gente começa a ganhar mais. Mas para isso, eu preciso entender muito bem de estratégias para aumentar principalmente ticket médio. Agora presta atenção no sinal número 2, time desmotivado. Um time desmotivado, ele quebra uma loja. Ele dispensa o cliente chega e vaza de mão banando, sem sacola nenhuma da sua loja. Esse time desmotivado faz perder venda e perder o cliente, que nem volta depois. Vende menos, poderia vender 2 vezes, 3 vezes o que está vendendo para cada cliente aí dentro da sua loja. E você tem que cuidar, porque nós acostumamos com tudo nessa vida, inclusive com o que é ruim. Às vezes chega algum cliente que não está acostumado, vai olhar para o seu time e vai falar: mas que povo de cara ruim, que povo sem postura, mas que time desanimado. Presta atenção que você está acostumado ou às vezes está refém porque acha que não vai encontrar outras pessoas. Mas na verdade, o que falta mesmo para uma loja que está com o time desmotivado são ferramentas de engajamento. Tem um plano que eu utilizo muito que é o R21, é reativação de lojas em 21 dias. Eu vou te falar daqui a pouco mais sobre esse plano, mas ali a gente coloca ferramentas que diariamente trazem engajamento. Porque motivação, um café, uma brincadeira, um prêmio, ele vai durar muito pouco. Eu tenho que ter ferramentas de engajamento para que seja a motivação, a energia, seja perene o tempo todo. Então, aprenda ferramentas como o Bom Dia Gerente, a reunião semanal, o controle de indicadores, o dia do banquinho, para que você tenha um time realmente engajado. É isso que você quer e não é só motivação. Terceiro sinal, promoções em excesso. A maioria das lojas, quando falta vendas, faz o quê? Promoção, liquidação. Agora, olha o perigo disso. Se você, por exemplo, tem um produto, os seus produtos te dão uma margem de 40%, então a cada R$100 vendidos em produtos,
60 é para pagar o produto, o fornecedor, e os outros 40 para as outras despesas. Se você tem essa margem e dá um desconto de 20% nesse produto, para você continuar tendo lucro, sabe quanto a mais você teria que vender? O dobro. E na maioria das vezes não é isso que acontece. E pior, estou falando de 20% de desconto. Agora imagina se esse desconto é de 30, 40, 50. Tem hora para fazer liquidação? Tem. Eu sou a favor da liquidação. A gente não acerta 100% nas compras. O cliente espera por algumas liquidas, como por exemplo no dia da Black Friday. Mas é importante você saber que existem 7 tipos de campanhas que não dependem de desconto, de promoção, de abaixar o seu preço, de reduzir a sua margem. Você pode fazer, por exemplo, lançamentos. Você pode fazer um festival de um produto, de uma marca, de uma categoria aí na sua loja. Você pode trabalhar de várias maneiras para promover o produto, chamar cliente sem ter que prejudicar a sua margem. E o próximo sinal é reserva de emergência. Esse é o sinal número 4. Você tem uma reserva de emergência aí? Se amanhã tudo parar, tem um dinheiro aí para você utilizar para pagar um fornecedor, folha de pagamento, ou você vai ter que recorrer a dívidas, financiamentos. E aí nós estamos falando hoje de um juros no Brasil que está, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em 15%. Veja que o lucro de uma loja fica entre 7% e 10%. Se eu tenho que pegar um dinheiro e pagar por esse dinheiro 15%, olha o quanto que isso compromete a lucratividade da loja. Então, tome cuidado para não depender de antecipação de cartão, de dinheiro de banco, porque vai sair muito caro essa conta. E chega um momento que nem é possível pagar mais essa conta, tá? É como você ficar ali no rotativo do cartão de crédito. É um dinheiro, é uma dívida que é feita para você não pagar mesmo. O quinto sinal que eu quero trazer para você é plano para crescer. A sua loja tem um plano de crescimento? Como que a gente cresce uma loja? Com vendas? Tem dono e dona de loja que quando fala em crescimento pensa em abrir uma filial. Não, antes de abrir uma filial tem muito para expandir internamente. E quando a gente está falando de plano de vendas, envolve uma fórmula comercial que permita que o meu time entenda o que precisa ser feito para bater a meta. Nós estamos falando de estratégias que podem envolver aumento de ticket médio, número de peças vendidas, produtos que valem mais, estratégias para gerar algumas marcas que são mais estratégicas, estratégia de kits, de combos, de gerar valor para sua marca, para sua loja, para que o cliente permita que você cobre mais pelo mesmo produto. A fórmula comercial também pode ter dentro dela ações e estratégias para aumentar relacionamento com o cliente, se esse for o caso, se a gente está no momento em que a loja não está conseguindo reter, fidelizar. Eu posso ter ações e estratégias para resgatar cliente que comprava muito e sumiu. Estratégias também de prospecção. Então eu faço uma campanha, eu sei prospectar, eu distribuo listas para o meu time. Fórmula comercial é algo essencial, porém 99% das lojas não tem. Quer um exemplo? Pergunta para o seu vendedor, qual que é o seu plano de vendas dessa semana? Pergunta para você, qual é o seu plano? Qual é o número que vocês precisam mexer aí na loja? Qual é o indicador que mais importa nesse momento e quais as estratégias para melhorá-lo? A fórmula comercial, ela foi responsável por me tirar de uma lojinha e me levar para uma rede de lojas. E hoje também outras empresas. Essa fórmula que eu uso, eu também ensino para os meus mais de 6.000 alunos em todo o Brasil. Lojas comuns, como a minha, como a sua. E você tem que sair do amadorismo. Você precisa parar de ficar improvisando, contando com a sorte e ter certeza, convicção daquilo que você precisa fazer quando precisa, por exemplo, aumentar faturamento, fazer a loja crescer. Não é sobre sorte, contar com o movimento na rua. É sobre ter estratégia de forma consciente.